que a aula hoje vai ser legal. Então, para quem não nos conhece, se chegou por agora nesse perfil, Paula e eu, nós somos irmãos, né, criadores do método TEMA, e que tem como base 4 pilares. Nós trabalhamos com a ideia de que existe uma alta hierarquia no corpo que será protegida. E como que se protege uma alta hierarquia mantendo a vascularização ótima? Um tecido só pode funcionar bem se a vascularização dele estiver boa. E como que acontece uma disfunção na alta hierarquia quando o tecido perde movimento? Então, o conceito da hipermobilidade reacional ligada à alta hierarquia. Então, um tecido hierarquicamente mais importante. Por exemplo, o intestino, ele não pode funcionar mais ou menos. Se ele tem uma piora vascular, o corpo se adapta para proteger essa alta hierarquia. Ele vai gerar uma hipermobilidade reacional, que é onde nós temos dor, que normalmente acontece na baixa hierarquia, nos músculos e ossos. Ou seja, os nossos pacientes sempre chegam com dores articulares e musculares, né? Então, a manifestação do problema se dá na baixa hierarquia, a causa é sempre a alta hierarquia, a não ser quando é trauma. Trabalhamos com a fáscia como testemunha da inflamação. A fáscia nos dá muita informação sobre como esse paciente está, e a alimentação como causa desta inflamação, gerando perda de mobilidade nas fáscias, consequentemente, piora de retorno venoso, e aí gerando sintomas. Então, são os 4 pilares: alta hierarquia, conceito da hipermobilidade reacional, as fáscias e a alimentação como causa. E hoje nós vamos falar sobre uma grande peça articular, né? Exatamente. Eu lembro quando eu fiz... Nós iremos falar sobre o sacro, né? E sacro, a palavra sacro vem de sagrado, né? Então, assim, o sacro tem uma função assim fundamental no mecanismo de descarga de peso, a sustentação de peso, a distribuição do peso nos ilíacos, no membro inferior, né? Boa noite, Suia. Então, o que acontece? Só que esse sacro, ele é visto como causa de muitas coisas, quando, na verdade, ele também é uma baixa hierarquia, e ele é muito mais adaptativo do que propriamente causa. E quando eu fiz a terapia manual, quando eu estava lá fazendo osteopatia, o sonho de todo mundo é aprender o sacro. Para chegar no terceiro ano, né? Para resolver a vida. Porque tem uma biomecânica própria, sobe no braço direito, desce no braço esquerdo, TDD, TDE, torção direita. TID, e aí a gente aprende isso e começa a perceber que muitas hipermobilidades lombares têm origem, muitas vezes, numa hipomobilidade sacral. É isso que a gente escuta, não é, Paulo? Exatamente. E fica... E eu não sei, assim, o nível... Tá dando um eco, não? Eu não sei, assim, o nível de honestidade de vocês com vocês mesmos, ou se a gente que não era bom mesmo, né, Marcos? Mas eu sempre fui uma pessoa que me esforcei muito e sempre estava ali tentando executar com perfeição. E o que eu experimentava é que não adiantava, que não resolvia, que não mudava. Aliás, melhorava e piorava, ou que, principalmente, as bases sacrais anteriores, que
eu uso uma expressão que é muito mineira, que fala assim, fofa. Ela dá o final do movimento é elástico, né? Você vê assim que não é um bloqueio ósseo, não havia um bloqueio ósseo ali. Então, isso tudo vai sendo formado no nosso imaginário. Quando a gente é só físio, cria-se isso no nosso imaginário, quando a gente estuda a osteopatia, né? Nossa Senhora, vou aprender o sacro e vai resolver tudo. E eu tive essa experiência de não acontecer. E quanto mais nós estamos estudando, desenvolvendo o método, estudando, correlacionando as estruturas anatômicas e aplicando o conceito da auto-hierarquia, aí é que realmente não fez sentido para nós o sacro ser o causador, ser a principal peça de hipomobilidade, criando hipermobilidade reacional em L4, L5, L5, S1. Nós trouxemos algumas imagens e agora nós vamos começar a mostrá-las para vocês, porque de ouvir falar, até a gente pode ser que se convença, mas ver as imagens, né, fica mais fácil. Então, isso basicamente é o que a gente aprende, não é? Ali Nossa, nas imagens. Isso é o que a gente quase morreu de estudar, né? Capande. Isso é Capande, isso é cinesioterapia clássica, não, cinesiologia clássica, né? Então, e assim, a gente quer o exercício visual, né, Marcos? Vocês têm um exercício visual da pelve, da estrutura óssea, né? Ali a gente tem os braços maiores e menores. Vocês percebem que a articulação sacroiliaca ela é uma articulação que não tem menisco, não tem cartilagem, né? É uma articulação ali sequinha. Então, esse exercício visual de olhar para aquilo ali e raciocinar, né? Tá, ok. Ele faz o movimento na outra imagem que a gente vai colocar. Ele faz os movimentos, né? De nutação e contranutação. A gente percebe ali, né? Toda um sacro mais horizontado, verticalizado. Isso tudo a gente quer que vocês tenham em mente, porque é isso que nos é ensinado e nos é cobrado. E o que a gente quer que vocês prestem atenção é a partir disso, que ele é baixa hierarquia. Justamente. Vamos para outra imagem. Primeira coisa que nós temos que olhar. A gente viu uma pelve vazia, ok? Agora nós estamos vendo o quê? Uma pelve cheia. Uma pelve cheia. Dá uma olhada como que existe estrutura. Vocês sabem, nós sempre mostramos esta imagem e mostraremos sempre. Por quê? Porque a coisa tem que ser visual. Foi para isso que nós olhamos. Fala, não, mas espera aí. Olha a quantidade de coisa que tem nessa pelve. Óbvio que aí é uma pelve feminina, ali nós temos o colo do útero. Que tem mais estruturas realmente, mais tem metabolismo, mais estrutura, o aparelho reprodutor feminino, ele é interno. Então, ali, saindo daquele útero, depois nós vamos ver umas outras imagens, sai o ligamento largo, ligamento redondo, os ovários. Então, precisa-se ter muita vascularização aí. E existe uma conexão entre todos esses tecidos. Esses tecidos, eles não são individualizados. E tem a lâmina sacropúbica, ou sacro-reto-gênito-vesicopúbica, que liga o sacro no reto, no colo do útero, na bexiga e no púbis, lateralmente. Ou na próstata. Ou na próstata. Então, quando você olha a quantidade de tecidos que existe aí dentro, se houver uma tensão, vamos pensar uma tensão ali, ó, entre o colo do útero e a bexiga, do lado direito ali, né? O útero e a bexiga. Qualquer uma tensão que pode existir ali? Por exemplo, uma cesárea. Tem uma cesárea.
E essa cesárea foi difícil, por exemplo, a minha esposa, que a última gestação, o útero estava muito machucado. O que acontece? Vai gerar uma tensão. E quando você tem tensão, você tem perda de movimento. E a vascularização depende do movimento. A partir de quê? De um bom retorno venoso. Só que um bom retorno venoso, ele vai depender de bom movimento. Nós vamos ver nas imagens subsequentes a quantidade de vascularização de veias que existe nesse tecido, né? Oi, Silvia, boa noite. Ali, a primeira coisa que a gente quer que vocês associem com a imagem anterior de uma estrutura óssea limpinha, articular, vazia, e de você olhar agora que ela é revestida, todo esse tecido branco é fáscia. Então, aí você tem a fáscia pélvica, a fáscia endopélvica, a lâmina sacro-retovésico-genitopúbica faz parte da fáscia endopélvica. Ali você vai ter conexões das vísceras entre elas, então são vários ligamentos compondo isso, então você vai ter os ligamentos que ligam o reto à próstata, ou o reto ao útero, o útero à bexiga, todos ligando a bexiga ao púbis, os ligamentos pubovesicais, e todas essas lâminas dão passagem aos vasos ilíacos. Os vasos ilíacos externos vão fazer toda a vascularização do membro inferior, tanto arterial como de retorno venoso, e os vasos ilíacos internos vão vascularizar a pelve menor. E você vai ver ali que você tem dois vasos ali, um azul e um vermelho de calibre maior, que são os externos, e depois uns menores, os internos, eles correm entre essas fáscias. Correm entre. E é o que o Marcos diz. Cada tecido ali precisa deslizar um pelo outro. Deslizar sem comprimir. E tem outro detalhe, né, Marcos? As vísceras pélvicas, elas têm que ter espaço suficiente entre elas para que elas se encham e elas se esvaziem. A característica das vísceras pélvicas é isso, né? Se encher e esvaziar. A bexiga se enche, esvazia. O útero se enche, esvazia. A próstata se enche, esvazia. E isso tem que ser correto. E isso tem que ser permitido. Você tem que ter liberdade de movimento suficiente para que as vísceras tenham esse movimento e liberdade o suficiente para que essa vascularização seja ótima, ela não seja impedida por nenhuma tensão. E o corpo vai fazer isso. Qual é a próxima imagem para a gente aí? E olha só, aquela conexão que a Paula dizia. Existe uma conexão. Olhando aquela imagem anterior, que você viu toda a parte facial e vascular, e olhando agora nessa vista lateral, se eu tiver tensão, por exemplo, na bexiga, o que vai acontecer? Veja como que a estrutura já é feita para o sacro vir para frente. Olha lá, ele é mais alto, já para fazer esse movimento de aproximar, para eu reduzir. Tá vendo essa setinha vermelha? Olha lá, são os ligamentos uterossacros, ó. Então, quando me ensinaram que o sacro torcia o útero. Exato. Mas quando você pensa na questão da importância dos tecidos, não é o sacro que puxa o útero, e sim o sacro que se adapta. Acompanha. Boa noite, Paulo. Acompanha isso. Por quê? Imagina você. Se eu tiver uma tensão sacra, imagina uma rédea, e eu puxar, o que vai acontecer com esse tecido quando eu puxo para o útero vir? Ele vai estirar. Quando eu estiro, eu pioro a vascularização. E eu não posso piorar a vascularização. Então, o movimento é o contrário. Não é o sacro que puxa, é o sacro que se adapta para diminuir a tensão. Então, ele faz esses movimentos de rotação, de inclinação. Olhando por essa imagem, fica claro. E vocês vão ver mais para frente na live
Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assim? Por que que não pode existir tensão? Por quê? Porque senão piora a vascularização. E sem sangue, nada funciona direito. Certo? Interessante que dá um pouquinho mais de trabalho, é um pouco mais difícil por causa do delay, mas a gente gosta muito desse formato, porque o primeiro exercício que nós temos que fazer é o visual. Então, quando a gente fica falando com vocês na live, falando sobre isso, que existem os ligamentos, é muito diferente de vocês poderem olhar. É muito diferente da vir fazendo a gradação de uma pelve sem nada, né? De uma pelve com todo as fáscias e vendo a vascularização, e agora você olhando de lado e vendo que a própria biomecânica é favorecida por isso. O Isaqueu está perguntando aqui, mesmo quando for traumático? Não, trauma é diferente. Trauma é trauma. Trauma não segue a biomecânica. Trauma não. Trauma, por exemplo, eu caí sentado de lado, deu uma disfunção sacra. Não, aí é diferente. É quando muda, é quando é a única. A gente sempre fala, tudo é adaptação, exceto trauma. Tá bom? A próxima imagem. Não, tem uma pergunta aqui. Necessariamente haverá alterações sacrais, então, em prolapsos genitais, você vai ter um aumento de tensão ligamentar. É muito difícil uma paciente com um prolapso genital, forçando todos esses ligamentos, tendo a gravidade agindo também, que ela não tenha tensões. O fato é que, para você ter um prolapso genital, muito provavelmente toda essa sustentação pélvica interna foi perdida para fazer isso, juntamente com o cóccix, juntamente com toda a musculatura do assoalho pélvico. Então, isso não é uma questão só sacral, né? Sim. Nós temos que... E qual que seria o tratamento para isso? Se não for cirúrgico, né? A partir do momento que é o prolapso, né, já é cirúrgico. Mas, assim, você consegue intervir antes disso, corrigindo toda essa biomecânica, né? Uhum. Tá bom? Que é aquilo que a gente diz, a estrutura governa a função também, né? Então, um dano estrutural prejudica bastante a função de todos. Pode mudar a imagem, Beth. Olha lá. Olha como... fantástica essa imagem. Fantástica. Porque todo mundo fala, mas nunca mostra, né? E eu revirei até achar. Esse USL, os ligamentos uterosacrais, tá? Então, vocês percebam ali como é íntima a relação. Você levanta o útero, ali ele fala que a hora que ele levanta o útero, aparece a tensão dos ligamentos. Então, imagina, qualquer movimento que esse útero faça, não é? O que vai acontecer? E uma coisa que eu quero que vocês olhem é o brilho. Isso tudo aí, ó, a viscosidade. Isso tudo é fáscia, tá? Isso tudo precisa se mover, né? Os tecidos precisam deslizar. O útero é a víscera mais móvel do corpo humano. O útero tem a capacidade de ir para frente, para trás. Em relação o colo do útero, em relação ao corpo do útero, ele pode fazer esses movimentos, né? Então, tá tudo ligado e uma boa função das vísceras pélvicas depende de uma boa função dessas estruturas. Passa a próxima, Beth. Bem bonita essa imagem, pessoal, bem bonita, bem bonita. Que é essa imagem. Olha lá, né? Nós temos... Vejam como a pelve masculina é simples. Olha lá, tá vendo? Aqui já é a masculina. A pelve masculina é mais simples, tem menos estruturas, né? Mas ali você vê claramente os vasos ilíacos, tá vendo?
E olha só, Beth, tem uma outra imagem parecida com essa. Põe lá, eu quero para a gente comparar as duas. Essa é uma víscera, essa é uma pelve feminina. Esse é o motivo pelo qual as mulheres têm mais dores nos pés do que os homens também. Porque tem muito mais tensão dentro da pelve, comprimindo os vasos ilíacos, esses azulzinhos aí, piorando o retorno venoso. Muito mais estruturas, 2 ovários, 2 trompas, ligamento largo, ligamento redondo, mesossalpingo. Olha, grava essa imagem, olha para essa imagem e olha para a outra, Beth. Volta lá naquela outra, por favor. Olha a diferença. Você vê como parece ter um vazio no meio, justamente onde? Em cima dos vasos ilíacos. Então, é mais comum mulher ter disfunção nos membros inferiores, porque aí ela precisa adaptar os membros para diminuir a tensão pélvica, para diminuir... Porque existe uma conexão da fáscia da bexiga com o quadril, mas isso é para uma próxima live. O que, então, que nós queremos que vocês vejam aí? É mais comum mulher ter joanete, é mais comum ter fascite. Você pode olhar as joanetes, é bem difícil você ver um homem com joanete, mas nas mulheres é bem mais comum. Tem muito mais estrutura ali. Então, quando você começa, olha lá, outra imagem, que beleza. Ó. Bem bonita. Né? Então, nós temos ali, ó, ligamento uterosacro, tá vendo? E eu estava dando uma estudada, os ligamentos uterossacrais, eles têm bastante inervação, tá? Bastante inervação. Então, quando há tensão nesse ligamento, realmente a paciente vai apresentar dor referida ao lombar. Vai sim, vai apresentar dor na sacroiliaca. Os ligamentos são bastante inervados, tem muita fibra nervosa ali, tem um componente elástico, fibroelástico, mas tem bastante inervação. Então, tensões ali vão nos dar essas dores referidas em sacroiliaca, com certeza. A pergunta que você sempre tem que se fazer, que nós falamos, é: qual é a alta hierarquia que está sendo protegida por este sacro? Vai, Beth, próxima para nós. Isso. Então, dá uma olhada. Não sei quem nos acompanha aqui já há um tempo. Nós explicamos muito que a veia responsável pelo retorno venoso, ela aceita compressão quando você aperta ela pela túnica, assim, ó. Então, o início do retorno venoso, ele se dá pelo movimento dos tecidos. Os tecidos se movem e isso inicia o retorno venoso lá nos capilares, lá nas vênulas, nas trocas, né? O que acontece? O início, até que o sangue tenha um fluxo, ele depende de bons movimentos. Então, quando você começa a olhar o plexo venoso das vísceras pélvicas, vocês vão ver, eu acho extremamente bonito. Agora, os meus olhos só olham para as coisinhas azuis dos livros de anatomia. Por quê? Porque quando você começa a ver a beleza dos plexos, igual é essa, passa a próxima para nós, Beth. A beleza dos plexos venosos... E a quantidade. Dá uma olhada na quantidade de veias que tem ao redor do ovário e do útero. E eu quero chamar a atenção, porque essa imagem, Marcos, para mim foi fantástica quando eu achei. Lembra que a gente sempre fala para vocês que o lado direito do corpo, o retorno venoso é mais direto. Tem menos chance de ter congestão, porque ele é mais rápido. Olha ali, o ovário direito já joga direto lá na cava. O ovário esquerdo não. Vai lá na veia renal esquerda, depois na cava. Então, o que acontece? A importância do rim esquerdo e a importância da gente manter o bom retorno venoso, principalmente do lado esquerdo, quando se diz respeito às vísceras pélvicas. Mas olha a quantidade. O que nós temos que pensar porque um retorno venoso desse,
só existe porque existe uma grande função metabólica, uma grande produção hormonal, uma grande atividade. Se você for pensar, a vida humana depende de uma boa vascularização do útero. A vida humana depende de uma boa vascularização de um ovário para que surjam óvulos saudáveis. Então, e você começa a ver a importância disso, por quê? Porque o retorno venoso depende do movimento. Entende? Depende do movimento. Então, imagine, eu tenho uma tensão no tecido, eu tenho uma tensão que vai piorar o retorno venoso. Dá uma olhada nessa imagem e pensa comigo. Vai piorar se eu tiver tensão. Como que eu resolvo essa tensão? Eu aproximo o lugar onde os tecidos estão inseridos. Eu relaxo os tecidos. Quem é que vai fazer isso? É mais fácil o sacro vir para frente ou o púbis ir para trás? O púbis é um osso cerrado. Então, o sacro é que se adapta. Então, é por isso que a gente fala que o sacro espelha as tensões pélvicas. E não é a pelve que espelha as tensões sacrais, entende? É ao contrário. E essa imagem é muito bonita, assim, quando você olha assim. Muito bonito, muito visual. Mostra muita coisa. Muito. Vai, ó, olha isso. Esse é o plexo venoso prostático, porque a gente fala muito das mulheres e fica parecendo que, né, que os homens não são tão importantes assim, mas não. Os homens têm a pelve mais simples, têm menos estruturas, têm menos problemas de retorno venoso, porém, quase todos os homens desenvolverão hiperplasia prostática. E talvez essa hiperplasia seja favorecida por uma piora de retorno venoso, uma piora de nutrição. Então, é bastante importante que seja trabalhado, porque tensões em próstata e bexiga vão exigir muitas adaptações do quadril. Então, vocês percebam que é bastante importante dali, como é muita veia, é muito mais veia que artéria. Muito, né? Mais. Então, como muito é importante, veia. Muito mais. Então, como é importante que e olha só, e olha só para você ver a base do pênis. Ali tem a base do pênis. Olha a quantidade de vasos que tem, pela importância tecidual. Só que é o que a Paula estava falando. É mais externo. O homem tem pouca intervenção cirúrgica. Muito poucas infecções urinárias por causa da forma da uretra. Justamente. Então, assim, nós vivemos uma época onde se houve muito parto cesárea, né? Hoje em dia está menos, né? As pessoas estão voltando a ter parto normal, as mulheres. Mas, assim, dá uma olhada... Isso, faz o trabalho visual, começa a perceber como que é importante o movimento para essas estruturas. Vamos ver a próxima, Beth. Essa não está tão boa, a imagem, mas dá uma olhada na gama de... Né, parece... Como assim? Como é possível... Pelo. Tanto é embolado para tirar as tensões, né? A imagem é meio ruim, mas nós quisemos pôr, eu quis pôr para mostrar isso. Olha a quantidade de veia que existe nesse lugar. Ali sim, ali em volta do útero, em volta dos ovários, ali você tem muito. E aí a gente vai ficar de verdade focado só no Agora, sacro. Beth, volta na primeira imagem, por favor, naquela do... Grava essa imagem e olha para essa imagem. E me conta se você pode olhar para o sacro simplesmente como algo mais importante dentro da sacroiliaca. Contem para nós aí, se fazendo esse simples exercício visual, você pode olhar assim e nem concordar com a gente de cara, assim.
Mas quando a gente pede para olhar a primeira imagem da pelve vazia, a terceira, onde você já pode ver o revestimento pélvico ali, os vasos ilíacos, a lâmina. E quando você vê a última ali, do plexo venoso uterino, você já não começa uma pulguinha a ficar te cutucando aí, não, pulando, uma pulguinha atrás da orelha, para que realmente talvez nós estejamos focados só nessa baixa hierarquia, ignorando todos esses outros sentidos. A Kátia aqui falando que faz todo sentido. É um exercício de visão, né? Que a gente tem que fazer, um exercício bem, bem simples. Começar com o visual e tirar as nossas conclusões, né? Então, acho que pode tirar, Beth, as imagens, deixar na gente. Então, quando, igual Paula e eu, a gente ficou olhando as coisas e falando, nossa, Paula, dá uma olhada nisso aqui. As coisas fazem muito mais sentido, sabe? Quando você olha. E talvez seja esse o motivo que os resultados não apareçam. Talvez esse é o motivo que você vai lá. Talvez esse seja o motivo que os testes de Gillet nunca são iguais. Vocês não já tem perceberam? que catalogar, né? De fazer. Não tem como. Ó, a Letícia falou, ó, depois que comecei a seguir vocês e entender mais a fundo, mudou muito a forma dos meus atendimentos. É isso. Estou super feliz de ouvir isso. Muito feliz. Né? Então, talvez seja por isso que nenhum teste, quando a gente aprende os testes do sacro ilíacos, todos falam, olha, não é fidedigno. Não é isso? Avalia, e esse é um dos grandes motivos. Qual que é a maior disfunção sacra? Base sacra anterior. Por que que a maior disfunção sacra são as bases sacras anteriores? Por causa dessas imagens, meu povo. O corpo tem que proteger. Não adianta. Entenderam isso? E então, se vocês quiserem nos colocar à prova, quem sabe fazer o teste de Gillet, ou faça o teste de Gillet, trabalhe uma tensão pélvica, vai lá na frente, faça uma manipulação e faça o teste de novo. Se você não vai perceber que o teste muda. O teste muda assim. E se você souber trabalhar realmente o que está fixado, a alta hierarquia que está presa, o teste vai ter 100% de correção. Sem mexer na sacro ilíaca. Nós falamos um caminhão aqui agora e eu queria que vocês dessem um feedback para a gente. Faz sentido o que... Porque assim, a gente fica falando igual uns doidos aqui, mas assim, você que está olhando aí agora, faz sentido para você quando você olha para essas imagens, para essa linha de raciocínio, faz sentido, você consegue ver que o sacro não é causa e sim consequência também? Ele é uma adaptação? Você não concorda com a gente? Você tem uma experiência diferente, você acha que não? Você vai pensar a respeito? Entende? Assim, porque essa é a ideia nossa, é fazer olhar para outra coisa. Ó, fiz agora mesmo isso, foi incrível, funcionou mesmo, funcionou, vou te falar. Não é? Se você liberar a tensão da pelve, você libera a sacroiliaca. Você libera a sacroiliaca. O paciente relatou melhora imediatamente. É impressionante. É, por exemplo, tratar grávida. Como é que grávida que tem relaxina, que está abrindo todos os ligamentos, todas as articulações, ele vai ter uma dor de hipermobilidade? Como? De hipomobilidade da sacroiliaca? Como? É vascular, né? É vascular. O ligamento redondo do útero sai do útero, passa dentro do canal inguinal e vai se fixar ali no pubis. E existe a artéria do ligamento redondo. Se essa artéria do ligamento redondo for comprimida pelo bebê, por um intestino ruim, por qualquer coisa, eu vou ter dor na lombar referida da pelve. Então, principalmente em grávida, faz sentido nenhum. Alguém que queria muito ser tratada por nós, não é difícil. Só vim aqui em Unaí ou Brasília. Muito sentido. Falta saber tratar. Pois é, tem que contratar, fazer o curso.
Vamos entrar Deixa daqui a eu pouco. falar um negócio para vocês. Olha só. Do método TMA. Esse é um dos motivos pelo qual, às vezes, os pacientes não melhoram rápido na primeira sessão, né? Fala da relação entre sacro e dor anterior em quadril na extensão. A dor na extensão é a maneira com que o corpo se organizou para manter a autarquia preservada. Então, assim, a relação não é do sacro com o quadril, é da pelve com o quadril, das vísceras pélvicas, entende? Quadril tem uma conexão direta com a fáscia da bexiga. A fáscia da bexiga tem conexão com a fáscia do músculo pectíneo, que é conectado com a fáscia do quadril. Quando você tem a tensão, como que você resolve? Você gira o quadril para dentro, entendeu? Você gira o quadril para dentro. Vocês têm que olhar para a dor e sempre pensar que é uma atitude protetiva e que tem uma autarquia sofrendo. E é atrás dela que a gente vai. Quando o feto está sentado com 35 semanas, tem algo que possa ser feito para ajudar? A Paula virou um paciente, um menino essa semana aí. Conta aí, Paula. É o que eu estava falando, eu até gravei uns stories falando que o meu objetivo nunca é esse. Nunca é virar o bebê. Nunca é virar, né? Mas o que eu percebo é que quando se reduz as tensões na pelve da mãe, o bebê se sente mais confortável. Para mim, isso dele mexer é ele tentando ficar num lugar mais legal. Aí tem tensão demais na pelve, aí o menino atravessa, senta. E à medida que corrige a tensão na pelve, ele encaixa. Hoje eu recebi outro feedback de outra mãe, que parece que virou também, vai conferir com o ultrassom. A doula acha que virou, e ele estava sentado. Então... Pois é só você pensar uma coisa. O que é que o feto precisa para crescer? Sangue. Se você tem tensão pélvica que piora, ele vai se adaptar do jeito que o sangue chega. Porque qual que é a posição que menino tem que nascer? O corpo humano sabe da posição que a criança tem que nascer. É com a cabeça para baixo. Não é normal criança nascer sentado. Não é fisiológico. Não é anatômico. Criança nascer sentado. Mas por que o bebê fica sentado? Porque sentado é a posição de menor tensão que mantém a melhor vascularização. Então, quando você tira as tensões pélvicas, no caso, trabalha o ligamento do pubis, do lago, você trabalha a lâmina com a grávida, diminui as tensões, a criança fala, então agora eu vou nascer. E vira. Entendeu? Então, isso eu estou fazendo, tá? Então, eu estou colhendo dados conforme eu vou atendendo, mas essa é a minha percepção. Meu objetivo não é virar o bebê, meu objetivo é ganhar a mobilidade da autarquia da mãe. Aí, o bebê tem se adaptado. A Nalda comentou aqui que fez a técnica... Qual técnica que você fez? O paciente disse que quando sentava, parecia que estava sentado em uma laranja. Liberou e melhorou na hora. Deve ter sido a pelve. Tá? Letícia aqui, falou aqui, ó, quero o curso. Tá aí, daqui uns dias a gente vai ir. Já. Aquela dica do nervo genitofemoral foi top demais. Eliminei 2 meses de dores no joelho de uma paciente. É ovário. Ali você tem ligação do ovário direito com o seco e aí embaixo passa o genitofemoral. Se tiver tensão de peritônio, seco ou ovário, o que vai acontecer? Você vai ter dor no joelho direito. Uma coisa que Marcos observa bastante, ele trata bem mais crianças do que eu, que as meninas fazem bastante escoliose protegendo os ovários, abraçando os ovários. E é principalmente na época que elas começam a se preparar para ovular. Né? Se tiver tensão, o corpo tem que proteger. Né? As escolioses, Pode falar. Aí faz. Né? E outra coisa que de escoliose também é aparelho, viu, gente? Botar aparelho de dente em menino pequeno dá escoliose demais. Isso é outra live também, que é um assunto gigantesco. É isso, meu povo. Então, olhem para as coisinhas azuis do livro de anatomia. Vocês vão ver que as coisas vão ficar mais claras, vão começar a fazer mais sentido. E aí, beleza? Se vocês olham para as coisinhas azuis, vocês têm que olhar para o chefe da
do negócio todo, que é o fígado. Quando você pensa em fígado, você tem que pensar em alimentação. Quando você pensa em fígado, você tem que pensar em intestino. E aí a gente acaba sempre nos 4 pilares. Tá bom? No caso de neuroma de Morton, tem alguma víscera ou ligamento pélvico que vocês consideram que pode ser mais importante tratar? Sim, a pelve. Por quê? Porque muda. O que você faz no neuroma de Morton? Você muda a pisada. Digamos que o pé tem que impulsionar com essa parte, você começa a impulsionar com essa, o nervo está bem aqui, você começa a gerar uma calosidade. O que você faz quando trata a pelve? Você tira a pisada daqui, passa ela para o lugar que ela tem que ser. Aí isso diminui. Gente, é impressionante. A dor some na hora. A dor some na hora. Quando você trata a pelve do paciente, você trata lâmina, você trata peritônio, você trata a face e trata a alta hierarquia do membro inferior, o paciente fala assim, minha pisada mudou. Esses dias eu atendi um paciente, ele é atleta, e ele estava com dificuldade na pisada. Ele foi e fez uma palmilha. Aí ele fez a palmilha e foi lá no consultório. Eu tratei ele falou, minha pisada mudou. Eu falei, e a palmilha? Ele falou, vou voltar lá e vou medir de novo, fazer a baropodometria. Ele falou que mudou, foi totalmente diferente. A mulher falou, a pessoa que fez falou, mas o que você fez? O que aconteceu? Aí teve que mudar a palmilha, entendeu? Então, assim, por causa dessas questões pélvicas. Faz muito, melhora demais. Dor em pés é tensão pélvica. Faz algum sentido ter dor bilateral nos pés? Não faz. Eu tratei uma paciente com um neuroma de Morton, com dor no pé há 20 anos. E melhorou. 20 anos. Melhora na hora. Melhora na hora. Inchaço nas pernas, melhora na hora. Certo, meu povo? É isso. Espero que vocês tenham gostado da live, desse formato. Nós vamos fazer mais vezes. Com esse formato mais visual, esse formato de aulão. Que a gente fica falando e tal, é melhor a gente ver as coisas, né? Então, é melhor. Tem um delayzinho, mas a gente fica acompanhando aqui. Espero que vocês tenham gostado. É isso que a gente faz no consultório. A gente atende todos os dias, de manhã e de tarde. E nas horas vagas a gente estuda para falar para vocês aqui. Esta live não ficará salva no Instagram. Ela vai para o YouTube. Aproveita, acha o nosso canal, se inscreva. Tem várias lives lá que estão salvas. Se inscreva, curta. Lá também dá para fazer pergunta. No Instagram tá sempre uma caixinha aberta. Vocês fiquem à vontade. Nós que agradecemos, pessoal. Obrigada, viu? Pela presença, pela atenção. Apareceu uma paciente. Trata a pelve, Geis. Trata a pelve, Geis. Diego, terminar o curso, hein, Diego? Assistir as aulas, hein? Tá sumido. Muito obrigada mesmo. Então, ela vai estar salva lá no YouTube, que você também pode curtir, compartilhar, beleza? Marcos e Paula, T-E-M-A. Tá bom? No YouTube. Tema. Nós somos temosos, aí é tema, tá? Olha ali, a Letícia, já comecei a seguir hoje, assisti quase tudo, maratonou, é isso aí. Tem muita informação, pessoal, no feed, lá no YouTube. Então, terça que vem tem mais. Não sei, a gente tinha definido um tema, mas depois eu confiro lá e falo com vocês, para vocês já se organizarem. Tá bom? É isso, lembrem-se, não se preocupem com o sacro, se preocupem com a pelve, tá bom? Grande abraço, tenham todos uma boa noite. Qualquer dúvida, estamos às ordens. Fiquem com Deus, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Quem foi? Foi a Cof? Tem que esperar a Beth agora parar a transmissão, né? Então, gente...